Então, continuando aqui a exposição sobre alguns livros da minha biblioteca particular, vou fazer comentários gerais, né? Porque, veja, eu não falo necessariamente dos que, apenas os que eu li, mas aqueles que eu comprei, aqueles que eu tive uma impressão, aqueles que eu tive uma razão para comprar, isso que eu acho interessante. Eu vi a peça do finado Antônio Hermílio de Moraes, então aqui somos todos responsáveis. Veja, ele era o que eu me lembro, era presidente da Beneficência Portuguesa do Hospital. Eu acho que o livro eu li, né? Pelo menos em parte, e é muito idealismo, né? A pessoa, eu não gosto, porque, olha, é um livro assim, uma pessoa que vive uma outra realidade. Tem que ele é de uma ONG, ele era um finado, ele era uma referência para os portugueses em São Paulo, Votorantim, mas eu não sei. Eu já vi histórias do como formaram o capital também, do Grupo Votorantim. Eu prefiro não falar a respeito, eu prefiro apenas dizer que é um pouco de ilusão da pessoa. Porque está muito distante da realidade. Empresários, às vezes, ficam muito poderosos, muito influentes, eles começam a não enxergar coisas práticas do país, assim, sabe? Então eu li esse livro, vi e falei, cara, mas é um livro que está fora da realidade. Não adianta você ler falando que somos todos responsáveis, que ela não tem essa parte da sociedade. Isso todo mundo sabe disso, mas o país é do jeito que é por outras razões. Consciência política ou consciência civil, né? Civil, cidadão, nada a ver. Tá ligado à história do país, com toda certeza. Mas é que ele é engenheiro, né? Então, desculpa, mas a pessoa não tinha uma noção antropológica, sociológica, para estar falando do país, das raízes, da formação, por que ficou desse jeito. Um livro desse, falando um discurso assim, eu vou falar, realmente, para mim, não tem grande validade. Vou mostrar aqui, primeiramente, Código da Vida. Foi um best-seller, tá? Foi um best-seller, Saulo Ramos. Então, na época vendeu muito. Eu não li, eu vou falar porque eu não li esse livro. Também jurista, né? Eu não li pelo seguinte, muito estrelismo da parte desse Saulo Ramos, sabe? E a forma como ele julga as pessoas, ele comenta, é muito estrelismo. Porque um jurista, ele vai falar da vida jurídica dele falando de carro. Ó, porque tava com carro tal, marca tal. Caramba, mas eu fico pensando, né? O cara é um jurista, meu, para falar de bens materiais, vai falar de filosofia, meu. Cabeça do cara, né? Desculpa, não é porque eu quero ofender, mas o cara, ele tinha outra profissão, talvez devido a isso, valorizava demais o carro. Você vai comprar um livro da área jurídica, você vai esperar o cara falar de lei, né? Não vai falar de carro logo de cara. Se fosse códigos de riqueza, códigos de sucesso. Ah, me desculpar, né? Eu não consigo ler um livro assim. Vale a pena ser lido, pelo menos por uma história. Grandes advogados. Tem até uma história interessante aqui, eu faço questão de contar essa história, porque eu li em parte, né? Mas assim, são várias histórias de vários advogados contando experiência da advocacia. Não sei o nome do advogado, mas está aí na história do livro dele, na parte que ele conta da carreira dele. A história que ele contou. A história que ele contou é a seguinte. A Copa de 94 ou 98, eu não recordo qual das duas Copas, mas estava tudo comprado para ele ir para a Copa. Vai vendo a história. Férias, tudo marcado, tudo bonitinho. Só que chegou na última hora, um cliente apareceu com uma operação urgente, essas coisas, assim, urgente, desesperadora, precisa de ajuda. Ô fulano, vai lá e participa dessa reunião, vai com o procurador ali, porque vai quebrar o galho, porque é uma urgência, né? Vai vendo a história. Ele foi, só que ele começou a se envolver num grupo que estava marcado por lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, só que foi meio de gaiato na história, foi apresentar esse grupo, só que esse grupo estava envolvido com gestão fraudulenta, colarinho branco, ele começou a ser vigiado, fiscalizado por lavagem de dinheiro. Advogado top. Ele falou que foi tão grave que ele correu o risco de perder, parar no comitê de ética e, obviamente, ser proibido de ter outros clientes. Não sabe, mas o advogado tem que ter nome limpo, né? Para ele poder ser representante legal de um grupo estrangeiro, por exemplo. No Banco Central, não pode dar na CVM, uma lista negra na CVM do Banco Central. Limpo, obviamente, né? Para ele poder representar igual o Serasa, tem que ter um Serasa limpo no Banco Central, na CVM. E ele falou que ele foi quebrar um galho de um amigo, assim, na última hora na Copa toda comprada, ele quase perdeu a tal da OAB dele. E esse ia apresentar muitos clientes para ele, né? Obviamente, ia perder vários clientes. O conceito que fica na história, olha, cara, se o cara estiver afundando, deixa o cara afundar. Mas não vai querer salvar a vida dos outros assim, um passo de marcha que você vai se estrepar todo. Quando aconteceu isso com ele? História, porque ele conta isso dando risada, né? Quando conseguiu se livrar, na verdade era o grupo Banco Sério Econômico. Que, claro, o grupo foi vendido, né? Faz muito tempo atrás. Quando foi para o grupo. O Excel foi vendido para o grupo econômico, o Excel comprou o econômico. Mas era um grupo assim já muito antigo, então tinha muitos problemas.
era falimentar com concordatário, devia ser. Porque ele é curioso. Otávio Frias de Oliveira. Então aqui, a trajetória de Otávio Frias de Oliveira. Engel Pascoal. Olha que interessante. A pessoa sabe, mas o Otávio Frias de Oliveira ele era banqueiro, na verdade. Olha que interessante. Como são as coisas. Hoje em dia, quase nem se fala em jornal. A Folha de São Paulo demitiu tantas pessoas, diminuiu tanto o número de funcionários. Fala em banco hoje. Também não sei se banco, né? Mas hoje são fintechs que eles falam que estão crescendo, né? É o seguinte, o Otávio Frias de Oliveira era uma área que não tem nada a ver com a área jornalística. Uma época, ele montou o jornal Folha de São Paulo, estava notório. Acho que ele conta no livro dele é que ele participou da construção do Copan. As pessoas mal sabem dessa história, mas assim, o Copan demorou muito tempo para ser construído. Demorou muito tempo para acabar, passou de mão em mão até que foi concluída a obra. Lembrar por quê? Porque hoje não se fala em jornal quase, se fala na internet. Mas era uma era que o papel impresso, a mídia, a força era outra. Olha esse livro aqui que interessante. Destino de Jornal, Lorival Santana. A Folha de São Paulo, Globo de São Paulo, na Sociedade de Informação, Destino Jornal. Olha que interessante. Então, esse livro aqui, óbvio, na verdade, falar, o jornal vai acabar, porque não é que vai acabar, a mídia vai ter que mudar, se transformar. Prevendo a chegada dos canais, vários canais difusos, né? Uma difusão muito grande de canais, são vários jornais. A questão toda é conteúdo, né? A produção de conteúdo hoje em dia. Porque antigamente era muito concentrado nos grandes canais, né? Folha, Estado, Globo, Record, grandes canais de televisão, grandes jornais. Mas hoje é muito. O cara consegue fazer um canal na internet com poucos recursos. Continua. O conteúdo, como é que fica? Como é que faz para produzir o conteúdo? Conteúdo original de qualidade? É difícil. Produzir o conteúdo, outro assim, alternado, mas assim, regularmente, conteúdo com qualidade e profundidade não é tão fácil. Era da internet, esse outro livro aqui, Fim dos Empregos. É um livro bem pessimista, né? O contínuo crescimento do desemprego em todo o mundo. Jeremy Rifkin. Muito pessimista, é um livro muito pessimista. De acordo com esse cara aí, o mundo vai acabar como se fosse, os empregos vão cada vez mais diminuir devido à industrialização da informática, da tecnologia. Mas não é bem assim a história. Eu acho que um ramo, por exemplo, que é notório, que tem muito emprego, eu vejo no Brasil, por exemplo, né? Tem gente de construção civil, mas tem muito emprego, tem gente de toda a cadeia produtiva, desde navios até Uber, até, cara, ferrovias, muita gente na cadeia produtiva da logística. Você vê, por exemplo, construção civil, tem desde o pedreiro que faz com as próprias mãos um quarto para alugar, quarto cozinha para alugar, até empreendedor, o empreendedor que faz fazer 3, 4 casas, até o mega capital aberto, empresário de bolsa de valores que faz prédios. Toda essa cadeia produtiva tem mão de obra, não é assim. Eu acho que tem para todo mundo, viu? É um pouco diferente a visão que eu tenho. Isso é verdade, essa história da tecnologia, mas assim, tem várias áreas que não é só tecnologia. Mudaram, né? É mais correto dizer que mudaram a forma de fazer as coisas. Jurídica, advogado. Advogado não é que deixa tudo mais fácil ou mais difícil. É que agora no Brasil, por exemplo, é muita tecnologia. Então os processos estão andando mais rápido. Isso é um fato. O processo de massa existe, mas os processos estão andando bem mais rápido hoje em dia, no geral. Metade deles já estão todos informatizados, pelo menos no São Paulo. Tem que andar e fazer processos mais céleres. A quantidade é maior, muita papelada, mas mesmo assim diminuiu. A praticidade ela aumentou. Depende da área, eu acho que vai ter que ter um trabalho mínimo ali. A área também na cadeia produtiva daquela área é muito. A advocacia, por exemplo, é uma área que você pode trabalhar em grandes escritórios, grandes empresas, pode trabalhar por conta própria, por exemplo, cuidando 1, 2, 10 processos, 20 processos, às vezes por conta própria da família da pessoa. Vou mostrar aqui 2 livros que, para mim, é um exemplo de livro que eu não admiro. Aqui, Turnaround Corporativo, é de uma pessoa chamada Jorge Queiroz. Na época foi bem vendido, é um livro que você digitar na internet, Turnaround, navegando em períodos de turbulência, parece ser um livro assim, bem ranqueado. Tinha O Voo do Hipopótamo, a incrível história de Corey, uma empresa brasileira que faliu e deu a volta por cima. Eu até fiz um livro sobre esse assunto, recuperação de empresas. Ilusão. Quem trabalhou um pouco essa área sabe que é uma ilusão muito grande. Pessoas conseguem empresas conseguem recuperação. No Brasil, pelo menos poucas. Você pega de 100 empresas, acho que nem 10 consegue recuperar. E quando você fala em recuperação, ainda é uma compra e venda da empresa, você compra um ativo, uma marca, um fundo de comércio. Às vezes, infelizmente, no Brasil é a falência concordata mesmo. Concordata quer dizer, vai demorando para a recuperação judicial, vai demorando para pagar as dívidas, mas chega uma hora que a pessoa para de pagar e é a falência em si. Esse livro, Voo do Hipopótamo, é um livro de uma falência. Falar do drama
trabalhista, mas isso aí também não é novidade, todo mundo sabe que é assim. Corporativo é uma grande ilusão, isso aqui é uma ilusão, no Brasil é uma ilusão. Que eu fiz um livro sobre trabalho corporativo, mas era do ponto de vista conceitual, falaram, quando você tem uma situação de dificuldade empresarial, você pode fazer algumas alternativas no mercado de capitais. Basicamente é pegar ativo e separar dos passivos e aproveitar os ativos. O básico é esse, aproveitar os ativos, separar dos passivos e através desses ativos você potencializar a empresa. É isso, basicamente. A realidade da empresa em recuperação no Brasil, da falência ou concordata, infelizmente, é que as empresas elas partem para rateio mesmo. Insolvência, essa é a realidade. Realmente, que eu saiba, não se falava tanto do jeito que fala hoje em dia, insolvência e falência em si. Hoje em dia, tem empresas, escritórios grandes que tratam da falência e insolvência em si. Falar, não, a empresa da recuperação concordata ou está sendo negociada, não. Já passou dessa fase. Deixa eu fazer um destaque hoje. O destaque hoje para esse livro aqui, realmente, fins de emprego, destino do jornal, porque é uma forma de entender que eu acho um pouco errada, né? Eu acho um pouco errada. Na cadeia produtiva existem vários empregos, vários trabalhos que não vão desaparecer. A área de construção civil, novamente, no Brasil é muito forte. Eu não sei no exterior se é forte, depende do país. Estados Unidos, por exemplo, a gente sabe que é muito forte a área de construção civil também, é forte. Agora, no Brasil é muito forte a construção civil. Tem países que é mais reforma, né? Reparos. O Brasil é desde material de construção de atacado como de varejo, pequenas obras para fazer reparo. O que tem de reforma de apartamento, reforma de casa, reforma de... É muito. O Brasil, o mar de prédios é algo impressionante. A Skyline de São Paulo, o mar de prédios é algo impressionante. Civil, lógico, no caso é a construção civil. E tem para todos os gostos. Tem gente fazendo obra grande, obra pequena. Tem de emprego para esse mar de prédio? Não sei. Eu não sei. Acho que tem emprego para todo mundo. Na construção civil, por exemplo. Na área logística, por exemplo. Nas áreas não. Na área tecnológica, que tem centro de São Paulo, por exemplo. Tem tudo que é tipo de manutenção de computador, software. Para o final, então, dos livros de hoje, que eu comentei, aqui é realmente o jornal, né? O jornal eu acho que mudou muito, o jornal se transformou. Realmente, hoje o que sai caro é o conteúdo que é o caro hoje em dia, porque é difícil você produzir conteúdo em quantidade, qualidade e regularidade. Conteúdo de vez em quando ali e tal, mas assim, quantidade, qualidade, regularidade, confiabilidade não é tão fácil. Que custo você está produzindo isso? Com uma mega uma estrutura Globo, Record? Não, o cara está fazendo com internet, com Google, uma matéria jornalística. Coisa engana, coisa engana. Igual montar uma biblioteca desse tamanho, 2015 livros. Uma coisa é você ir lá no sebo, comprar e acabou. Mas aí você não sabe a história do livro. Você não sabe que livro tem conteúdo. Vira um vazio aqui, não tem alma. É uma biblioteca sem alma. Outra coisa é o caso meu aqui, né? Eu comprei os livros um por um. Fui lendo por um, ou analisando um por um. E é diferente. Tem uma história para contar de cada livro, cada época da minha vida, cada período. Muito serviço de inspiração, serve até hoje de inspiração. Histórias ali interessantes, mas uma biblioteca que você compra só é uma biblioteca sem alma. Essa área profissional de conteúdo tem esse espírito. Não adianta só conteúdo sem espírito.